Será que as pessoas realmente podem prever o futuro? Receber mensagens através do tempo e do espaço? Volta a discussão sobre um profeta que há mais de 400 anos fascina e emociona a humanidade. Nostradamus. Quem foi esse homem? Onde viveu? O que previu? Os estudiosos de Nostradamus dizem que a nova cidade é Nova York. E agora, essa outra enchente que é a maior que se tem história. Por séculos, videntes e profetas surgiram oferecendo visões dramáticas do destino da humanidade. Ao longo do tempo, algumas pessoas nos impressionaram com a sua extraordinária capacidade de ver o futuro. E uma delas é Michel de Nostradamus, um astrólogo francês que viveu em 1503 a 1566. Nostradamus é famoso por suas previsões que continuam a nos cativar e surpreender até hoje. Entre suas muitas profecias, uma em particular enviou ondas de choque pelo mundo, pois se concretizou em Ishikawa, Japão, não muito tempo atrás. Um poderoso terremoto de magnitude 7.5 atingiu Ishikawa, causando uma imensa destruição, onde infelizmente 55 pessoas perderam suas vidas. Esse é o maior alerta emitido desde o tsunami que devastou o país em 2011. Curiosamente, Nostradamus havia escrito sobre um terremoto semelhante há mais de 400 anos atrás, mas este terremoto não foi a única ocorrência prevista por Nostradamus. Prepare-se também para uma revelação ainda mais chocante, que será revelada nesse vídeo. O livro de Nostradamus, Les Prophéties, foi publicado em 1555. No livro, ele escreveu que no ano de 2024 haverá um terremoto massivo ao largo da costa do Japão, causando um tsunami destrutivo que destruirá e ceifará muitas vidas. A precisão de sua previsão é notável, deixando muitos de nós incrédulos. Mas para podermos entender um pouco melhor sobre a vida de Nostradamus, precisamos nos aprofundar em sua sede por conhecimento e suas preocupações com conflitos potenciais com a Igreja. Nostradamus nasceu em 14 de dezembro de 1503, ao sul da França, em Saint-Rémy-de-Provence. Ele foi um dos 9 filhos de Reyer e seu marido, Jean de Nostradamus. O avô de Nostradamus, Guy Gassonet, havia se convertido ao catolicismo meio século antes, e mudou seu sobrenome da família para Nostradamus, para evitar perseguições durante a Inquisição. Pouco se sabe sobre sua infância, mas evidências indicam que ele era muito inteligente, avançando rapidamente na escola. Em sua juventude, ele foi instruído por seu avô materno, Jean de Saint-Rémy, que viu grande intelecto e potencial em seu neto. O jovem Nostradamus foi ensinado os rudimentos de latim, grego, hebraico e matemática durante esse tempo. Sua exposição a astrologias e tradições judaicas do seu avô lançou e formou as suas bases para o seu trabalho profético no futuro. Mas você acha que na vida de Nostradamus ele pôde estabelecer uma base para suas declarações proféticas? Aos 14 anos, Nostradamus entrou na Universidade de Avignon para estudar medicina. No entanto, ele foi forçado a sair após apenas um ano devido a um surto de peste bubônica. De acordo com seu relato, ele viajou pelo campo pesquisando remédios à base de ervas e trabalhando como boticário. Em 1522, ele ingressou na Universidade de Montpellier para completar seu doutorado em medicina. Às vezes, ele expressava discordância com os ensinamentos dos padres católicos, que rejeitavam suas noções de astrologia. Há relatos de que autoridades universitárias descobriram suas experiências anteriores como boticário e usaram isso como motivo para expulsá-lo da escola. A escola via com maus olhos qualquer pessoa envolvida no que era considerado um ofício manual. No entanto, a maioria dos relatos afirmam que ele não foi expulso e ainda assim recebeu uma licença médica em 1522. Nesse momento, ele latinizou seu nome, como era de costume de muitos acadêmicos medievais, de Nostradam para Nostradamus. Nos próximos anos, Nostradamus viajou pela França e Itália tratando vítimas da peste. Não havia remédios conhecidos na época, a maioria dos médicos dependiam de poções feitas de mercúrio e da prática de sangria, e vestir pacientes em roupões encharcados de alho. Nostradamus desenvolveu um método muito progressista para lidar com a peste. Ele não sangrava seus pacientes, em vez disso, praticava uma higiene eficaz e encorajava a remoção dos cadáveres infectados das ruas da cidade. Ele ficou conhecido por criar uma pílula rosa, uma pastilha de ervas feitas de fruta rosa ricas em vitamina C, que proporcionavam um alívio para os pacientes em casos leves da peste. Sua taxa de cura era impressionante, embora muitas pessoas atribuam essa alta taxa de cura a manter os seus pacientes limpos, administrar dietas com pouca gordura e fornecer bastante ar fresco.
Com o tempo, Nostradamus se tornou um tipo de celebridade local por seus tratamentos e recebeu apoios financeiros de muitos cidadãos da Provence. Em 1531, ele foi convidado a trabalhar com um importante estudioso da época, Julius Caesar Scaliger, em Agen, no sudoeste da França. Ele se casou e nos anos seguintes teve 2 filhos. Já em 1534, sua esposa e filhos morreram presumivelmente pela peste enquanto ele viajava em uma missão médica para a Itália. Não poder salvar a sua esposa e filhos fez com que ele caísse em uma desgraça na comunidade e com o seu patrono, Scaliger. Enquanto Nostradamus trabalhava incansavelmente para combater a peste, pouco ele sabia que suas experiências mudariam o futuro como um renomado vidente, orientando-o a escrever profecias enigmáticas que cativariam o mundo. Então, quais conhecimentos ocultos ele adquiriu durante seus empreendimentos médicos que se entrelaçariam em suas previsões místicas? Continue assistindo para descobrir. Como é que começaram as profecias de Nostradamus? As previsões de Nostradamus se concentravam em eventos gerais que comumente ocorrem ao longo do tempo, como desastres naturais e conflitos. Alguns acreditam que suas profecias previram com precisão eventos históricos significativos, incluindo a morte de Henrique II, a Revolução Francesa, a ascensão de Napoleão, a ascensão de Adolf Hitler e os ataques de 11 de setembro. No entanto, há uma opinião dividida sobre a precisão e significado das previsões de Nostradamus. Os céticos argumentam que a natureza vaga e ambígua das profecias permite interpretações retroativas, onde alguém pode aparentemente associar qualquer evento a uma profecia. Eles sugerem que as pessoas podem encontrar conexões involuntariamente devido à ampla gama de eventos gerais na escrita de Nostradamus. No entanto, a singularidade das previsões de Nostradamus reside em sua popularidade gravada nos registros históricos e na cultura popular. Apesar da controvérsia em torno de sua precisão, elas continuaram a intrigar e cativar o público. As ambições de Nostradamus se estenderam além de sua obra séculos. Em 1554, ele planejava escrever um grandioso opus intitulado Séculos, consistido em 10 volumes contendo 100 previsões, prevendo os próximos 2000 anos. No entanto, apenas o primeiro volume foi concluído e publicado durante a sua vida. Não está claro por que Nostradamus não conseguiu completar os volumes restantes dos séculos. Alguns sugerem que sua vida agitada como médico lidando com vários desafios sociais e políticos pode ter dificultado seu progresso. Além disso, Nostradamus enfrentou crítica das autoridades religiosas que consideravam suas profecias um culto e acreditavam que ele estava operando fora das normas aceitáveis. Apesar do estado inacabado dos séculos, sua obra, o primeiro volume de Les Prophéties, alcançou reconhecimento e popularidade significativos, levando Nostradamus à fama durante sua vida. Suas profecias cativaram muitas pessoas, que tentaram interpretar seus significados e conexões com eventos históricos. A importância do opus inacabado de Nostradamus reside em sua contínua fascinação por suas profecias e em sua influência na cultura popular. Embora infelizmente a obra Séculos permaneça não finalizada, o impacto do trabalho de Nostradamus perdura ao longo dos séculos. Suas profecias foram interpretadas e reinterpretadas por inúmeras pessoas, estudiosos e entusiastas, que tentam desvendar os segredos dentro dos seus versos e conectá-los com eventos contemporâneos. Uma dessas profecias é chamada por muitos como o Grande Incêndio de Londres, em 1666. Nostradamus escreveu no século II, quadrante 51, a seguinte frase: "O sangue dos justos será exigido de Londres, queimada pelo fogo no ano de 66. A antiga senhora cairá de seu lugar alto e muitos da mesma seita serão mortos." Portanto, intérpretes sugerem que o sangue dos justos se refere a muitas mortes causadas pelo fogo. Londres queimada pelo fogo no ano de 66 é vista como uma referência ao grande incêndio de Londres que ocorreu em 1666. E a antiga senhora é interpretada como a cidade de Londres, frequentemente simbolizada por uma mulher. E muitos da mesma seita serão mortos, o que é considerado como referindo-se à disputa religiosa que se seguiu ao incêndio. É muito importante notar que as interpretações dos escritos de Nostradamus são altamente subjetivas. E muitos estudiosos e céticos argumentam que seus quadrantes são frequentemente vagos, podendo ser aplicados a vários eventos após eles ocorrerem.
em vez de prevê-los. Enquanto intrigante, a conexão entre esta profecia e o grande incêndio de Londres deve ser vista com ceticismo. Mas nós não podemos negar a óbvia conexão entre essa previsão de Nostradamus e a ocorrência real do grande incêndio. Mas não é só isso. Quando pensamos que poderia ser mais aterrorizante, Nostradamus previu o que aconteceria em Hiroshima e Nagasaki, dentro das duas cidades. Nostradamus escreveu que haveria flagelos como nunca vistos. Essa descrição certamente se aplicaria ao que ocorreu nas cidades japonesas, que foram devastadas por bombas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial. Aqueles que escaparam da detonação imediata sofreram dolorosa radiação, e muitos morreram. Uma pedra na árvore. No quatrain de Nostradamus poderia descrever a forma da nuvem de cogumelo que envolveu o céu acima das cidades. Também poderia significar um objeto terrestre como uma pedra e uma bomba paradoxalmente aparecendo onde não deveria, em uma árvore ou no céu. O quatrain pinta um quadro cada vez mais sombrio, prevendo fome, peste que potencialmente se referencia à doença causada pela radiação e a perturbação duradoura das guerras e das pessoas colocadas para fora por aço, o que pode indicar os aviões que lançaram as bombas. E claro, isso pode ser Nostradamus falando sobre uma praga literal afetando quaisquer cidades potenciais, dado que o próprio homem teve experiência em primeira mão no tratamento de pacientes com peste. Mas, novamente, depende do quanto você quer acreditar. Então, quais são as previsões para este ano, de acordo com Nostradamus? Prepare-se, pois estamos prestes a ver o que vai acontecer ainda este ano. Então você pode voltar ao vídeo quando você quiser, mas preste muita atenção. 2024 começou como um ano muito imprevisível, e temos certeza que algumas das previsões de Nostradamus para este ano se concretizarão. A primeira profecia para este ano é que a terra seca se tornará mais árida e haverá grandes enchentes. Quando isso for visto, o astrólogo avisou que as mudanças climáticas continuarão a causar estragos em nós. A menção à terra se tornando árida pode se referir ao aumento da aridez em muitas regiões, devido ao aumento das temperaturas e às mudanças nos padrões climáticos. Da mesma forma, a previsão de grandes enchentes pode ser vista como uma referência a eventos climáticos extremos, incluindo furacões, tufões e fortes chuvas que estão se tornando cada vez mais frequentes e severas devido ao aquecimento global. Estes eventos podem levar a enchentes devastadoras, deslocando comunidades e causando danos generalizados. No mundo de hoje, onde os efeitos das mudanças climáticas estão se tornando cada vez mais evidentes, essa profecia pode ser interpretada como uma necessidade urgente de abordar questões climáticas ambientais e reduzir as emissões de gases do efeito estufa para mitigar o efeito dos impactos das mudanças climáticas. A profecia continua com Nostradamus afirmando que não haverá mais monges nem noviços para aprender, e que o mel custará muito caro, muito mais caro do que a cera da vela. Tão alto será o preço do trigo que os homens serão incitados a comer uns aos outros em seu desespero. Haverá um declínio significativo nas finanças dos países prósperos. A instabilidade social desgastará o país. As pessoas recorrerão à agricultura e migrarão para outras regiões com mais água. E é melhor estar preparado do que chorar naquele momento. Conflitos surgirão entre os estados à medida que lutam pela água. Mas isso é apenas uma de muitas profecias para este ano. Outra profecia de Nostradamus afirma que a saúde de Vladimir Putin estará sob ameaça este ano. Este líder russo enfrentará problemas de saúde e será um ano turbulento para ele. Segundo Nostradamus, este ano Putin enfrentará desafios significativos de saúde, levando a um período turbulento para ele. No entanto, é importante anotar que as profecias de Nostradamus são frequentemente crípticas e abertas a interpretações diferentes, faltando detalhes específicos sobre a natureza exata, o momento ou a gravidade dos problemas de saúde que o Putin pode encontrar. A previsão também menciona um sucessor diabólico nascido sobre o mesmo signo do zodíaco chinês. Alguém próximo de Putin explorará a situação, tentará tomar o poder de suas mãos, tanto nacional como internacionalmente. Isso afetará as pessoas que fará tal ato, que será um confidente próximo de Putin, e as mudanças de liderança levarão a um ambiente desestabilizador. Outra profecia perturbadora de Nostradamus para este ano é a mudança na economia mundial. Ele diz que, à medida que a riqueza e o poder começam a oscilar, dúvidas em líderes, moedas desaparecem em busca de respostas. A profecia sugere uma mudança significativa na economia mundial, com uma mudança na riqueza e no poder, levando à incerteza na liderança e nas moedas, buscando estabilidade e direção. Segundo Nostradamus, em 2024 a Índia surgirá como um jogador-chave na reformulação do cenário geopolítico e financeiro global. Essa profecia está alinhada com a crescente influência econômica e potencial da Índia no cenário mundial. Com a sua economia grande e diversificada, a população em rápido crescimento, crescente importância estratégica, a Índia tem potencial de se tornar um grande jogador na formação das tendências e das políticas e economias globais.
Vários fatores contribuem para o potencial da Índia em remodelar o cenário global em 2024, incluindo dividendo demográfico do país, com uma população jovem que apresenta uma oportunidade significativa de crescimento econômico e inovação. As reformas econômicas em curso na Índia, o desenvolvimento da infraestrutura e o foco nas tecnologias digitais também posicionam a Índia como um jogador-chave na economia global. E apenas quando você achou que já tinha visto de tudo, ainda temos a previsão mais intrigante de Nostradamus, que é a existência de uma civilização extraterrestre em seus 4 escritos. Nostradamus faz alusão ao possível contato com seres de outros planetas ou dimensões. Alguns intérpretes acreditam que as suas referências a seres do céu e naves estranhas poderiam indicar um encontro com formas de vidas extraterrestres. Essas interpretações têm gerado especulações e debates entre aqueles que estudam as obras de Nostradamus e os fenômenos da vida extraterrestre. Um dos trechos mais citados, frequentemente associados à ideia de civilização extraterrestre nas profecias de Nostradamus, é o Quatrain 30 do século II, que diz: "Quando o grande pontífice mudar a sua morada e o mundo inteiro estiver em comoção, longe de Roma, pessoas de todos os estratos serão contra ele." Embora esse quatrain não mencione explicitamente a vida extraterrestre, alguns crentes nas profecias de Nostradamus interpretam as referências a um grande pontífice e as pessoas estando longe de Roma como descrições simbólicas de um encontro extraterrestre ou um evento cósmico. Antes de mergulharmos mais fundo, vamos retroceder um pouco para abordar algumas citações importantes de Nostradamus que se relacionam com as profecias de 2024. 2 citações, uma relacionada ao ano naval e outra sobre o Rei das Ilhas. Essas 2 citações têm despertado interesse e especulações de muitos. Nostradamus previu um ano naval em 2024, descrevendo adversários vermelhos ficando pálidos de medo e instilando terror no grande oceano. Essa citação gerou especulações que poderiam apontar para um conflito iminente, especificamente um ataque a Taiwan pela China. A associação de adversários vermelhos alinha-se com a bandeira da China sendo vermelha. Considerando as crescentes tensões na região, essa previsão levanta preocupações sobre conflitos militares potenciais e seu impacto na estabilidade global. Ele também previu que o Rei das Ilhas permaneceria no poder por muito tempo, então ele diz que um novo rei será ungido e por muito tempo apaziguará a terra. Muitos interpretam o Rei das Ilhas referindo-se ao Rei Charles III. Consequentemente, também existe a expectativa de que Charles enfrentará ataques pessoais devido à sua relação com Camila, decorrente da controvérsia envolvendo a princesa Diana. A citação sugere que Charles pode ascender ao trono, mas pode enfrentar desafios em um reinado potencialmente curto. A menção ao novo rei fomentando a paz global levanta questões sobre as ações e lideranças de futuros monarcas. A profecia de Nostradamus sobre a morte da rainha reflete a precisão e a importância potencial de suas profecias. Ela desperta curiosidade sobre a precisão e validade de suas outras previsões, incluindo aquelas relacionadas a eventos e personalidades globais. Além disso, indo além de questões geopolíticas e reais, a nota aborda o Papa Francisco, o atual líder religioso dos católicos. A profecia de Nostradamus sugere a possibilidade da substituição de Papa Francisco por outra pessoa. No entanto, não são fornecidos detalhes específicos para discernir o momento, circunstância ou implicações dessas potenciais sucessões. A menção ao Papa Francisco adiciona mais uma camada de intriga e nos convida a explorar o futuro da liderança religiosa dentro da Igreja Católica. Nostradamus então diz: "Através da morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dele se dirá que ele enfraquece seu mar, mas por muito tempo ele se sentará em atividade mordaz. Um papa mais jovem tomaria posse e poderia haver uma redução potencial no poder da Igreja Católica. Poderíamos entrar em um período de declínio do poder da Igreja Católica, e isso despertou muita curiosidade porque nos lembra da profecia de São Malaquias sobre o último papa. E apesar de enfrentar críticas por suas previsões, Nostradamus permaneceu firme em suas crenças. Ele continuou perseguindo o que achava certo, deixando para trás um legado que intriga estudiosos e entusiastas há séculos. Em 1566 ele faleceu, mas seus versos crípticos permanecem desafiando os leitores a decifrar o seu significado e descobrir os segredos do futuro até os dias de hoje. Um detalhe crítico que convenceu a todos que Nostradamus tinha previsto a morte do rei. Interpretar os textos de Nostradamus apresenta inúmeros desafios. Seus versos estão abertos a uma ampla gama de entendimento e compreensão, levando-nos a debates entre estudiosos e crentes. Embora muitos o vejam como um visionário, outros o descartam. Suas previsões para estes são como os meros produtos da sua imaginação. A questão da crença nas previsões de Nostradamus continua sendo uma questão muito pessoal. Alguns acreditam plenamente em suas profecias, vendo-as como os vislumbres do futuro, enquanto outros permanecem céticos, atribuindo semelhanças entre suas previsões e os eventos históricos à coincidência.
No fim das contas, a verdade sobre as previsões de Nostradamus só pode ser revelada com o tempo. Se suas profecias se concretizarão esse ano ou no futuro, isso é incerto. Ao examinar os eventos do passado e compará-los com suas previsões, podemos entender melhor um pouco do trabalho desse astrólogo francês. As profecias de Nostradamus desafiam-nos a decifrar os significados ocultos em seus versos, para capturar um vislumbre do futuro por meio de suas palavras. Ele entrelaçou as mortes de figuras notáveis e a iminente ameaça de desastres naturais provocados pelo homem. Essas profecias têm fascinado e assustado as pessoas ao longo da história, provocando discussões apaixonadas e evocando uma mistura de esperança e medo. Compreender a verdadeira essência dos insights místicos de Nostradamus nos permite vislumbrar o que está por vir, servindo como uma luz orientadora através das complexidades da vida. As previsões de Nostradamus ressoam persistentemente enquanto avançamos no tempo, e também nos lembra dos mistérios que nos conectam com o passado, o presente e o futuro enigmático. O recente terremoto em Ishikawa, no Japão, é um testemunho dessa visão profética desse extraordinário astrólogo francês. No entanto, há uma atmosfera de antecipação que se estende além dessa revelação. Então prepare-se para os segredos que nos aguardam nos próximos meses, podendo ser eles revolucionários, ressoando profundamente na consciência coletiva do nosso amado planeta. Mantenha-se curioso e sempre de mente aberta. O conhecimento descoberto pode remodelar a nossa compreensão do tempo, do destino e da própria existência. Viajantes do tempo, muito obrigado por assistir. Nos vemos em nosso próximo vídeo.